O Egito Antigo, uma civilização imponente, era governado por faraós que eram considerados deuses vivos. O Nilo, vital para a agricultura e a sobrevivência da nação, era reverenciado como uma dádiva divina. Mas nem tudo era harmonia. Sob o reinado do faraó Ramsés II, uma minoria de escravos, os hebreus, sofria nas terras do império. A história de Moisés começa justamente nesse contexto. Ele, um hebreu criado na corte egípcia, recebe uma missão divina para libertar seu povo da opressão. Ao confrontar o faraó com um pedido simples e direto, "Deixe meu povo ir", Moisés se tornou uma figura que desafiava a autoridade divina do faraó e, ao mesmo tempo, desafiava a ordem natural do mundo egípcio. A tensão estava no ar. As sementes das pragas estavam prestes a ser semeadas. Mas a verdadeira razão por trás dessas catástrofes não era só uma punição a um tirano. Havia algo muito mais profundo em jogo. Algo que alteraria a história do Egito para sempre. Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. A primeira praga. O Nilo transformado em sangue. Imagine por um momento um rio que simboliza vida, abundância e prosperidade para uma civilização inteira, sendo transformado em sangue. A primeira praga atingiu os egípcios de maneira visceral. O Nilo, fonte da fertilidade do Egito, que sustentava sua agricultura e servia de meio de transporte, tornou-se vermelho como sangue, matando peixes e contaminando as águas. Para os egípcios, isso era um sinal de que os deuses estavam irados, e isso abalou suas crenças profundamente. Muitos tentaram encontrar uma explicação científica para esse fenômeno. Alguns sugerem que uma proliferação de algas, como a Rhodomonas, poderia ter causado uma mudança na cor das águas, mas isso não explicaria a magnitude e a rapidez com que isso ocorreu. Para os hebreus, no entanto, a mensagem era clara. O Deus de Moisés estava desafiando o maior deus egípcio, Hapi, deus do Nilo. Mas será que essa transformação foi um simples fenômeno natural ou uma mensagem divina disfarçada de desastre? A segunda praga, a invasão de rãs. A segunda praga foi mais uma afronta direta à ordem natural do Egito. As rãs, que antes eram associadas ao deus Requet, a divindade da fertilidade e do renascimento, invadiram a terra egípcia de maneira aterradora. Elas estavam em todos os lugares, nas casas, nos templos, nas ruas, até mesmo nos pratos e nas camas dos egípcios. O que parecia ser um símbolo de vida e prosperidade virou um pesadelo. As rãs, que simbolizavam fecundidade e boas colheitas, agora se tornavam uma presença sufocante, simbolizando uma inversão da ordem divina. Para os egípcios, as pragas eram um reflexo direto da vontade dos deuses. Mas o que essas rãs realmente representavam? Seriam elas uma metáfora para a invasão de algo que os egípcios consideravam uma ameaça ao equilíbrio do império? De fato, essas criaturas podem ter causado problemas muito mais profundos do que o simples desconforto. Sua proliferação podia ter sido um sinal de que as águas do Nilo estavam em descontrole, algo que afetaria diretamente a agricultura egípcia. A terceira praga, piolhos, o pesadelo invisível. Quando a terceira praga chegou, ela não trouxe visibilidade. Ao invés de uma invasão de criaturas grandes como rãs ou moscas, os egípcios se viram lutando contra um inimigo invisível, piolhos. Pequenos, mas devastadores, os piolhos atacaram os corpos de homens e animais. Para os egípcios, a presença de piolhos simbolizava impureza, algo que violava a ordem natural e religiosa do império. O Egito era uma terra onde o corpo e a alma deviam estar em equilíbrio, mas essa infestação visava minar essa perfeição. A dor e o desconforto causados por piolhos estavam longe de ser apenas físicos. Eles representavam uma quebra no que os egípcios consideravam a pureza divina de seus corpos
e suas práticas religiosas. Como uma simples infestação poderia abalar tanto um império que acreditava na ordem divina? E mais ainda, o que esse evento revelava sobre o enfraquecimento da estrutura social e espiritual egípcia? Algo estava prestes a acontecer, e ninguém poderia prever a magnitude da próxima praga. A quarta praga, a praga das moscas. A quarta praga não foi apenas mais um incômodo, ela foi um pesadelo coletivo. Moscas. Incontáveis moscas, que começaram a cobrir o Egito de maneira tão densa que tornaram o ar insuportável. Elas estavam em todos os lugares, nas casas, nas pessoas, nos alimentos. Para os egípcios, as moscas representavam caos e desordem, dois elementos que violavam diretamente a ordem cósmica que governava o império. No entanto, essa praga foi ainda mais significativa, pois nas crenças egípcias, as moscas eram vistas como uma manifestação de Sete, o deus do caos e da destruição. E se essa invasão de moscas fosse, na verdade, um sinal de que o próprio Sete estava se rebelando contra a ordem divina dos faraós? Mais do que um simples desastre natural, a praga das moscas poderia ser interpretada como uma crise espiritual. Mas como isso se encaixa no grande plano de Moisés? Haveria uma mensagem ainda mais profunda por trás de tudo isso? E a grande pergunta permanece: por que o Egito, tão poderoso e imponente, não conseguiu impedir que o caos tomasse conta? E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar. Vamos conversar. Quinta praga: a morte dos animais egípcios. O Egito, uma nação profundamente dependente de sua agricultura e pecuária, viu sua economia e seu estilo de vida colapsarem sob o peso da quinta praga, a morte dos animais. O gado, essencial para o Egito em termos de transporte, produção de alimentos e até mesmo sacrifícios religiosos, foi devastado por uma doença que afetou vacas, ovelhas e camelos. Para os egípcios, os animais não eram apenas recursos. Eram símbolos de prosperidade e bênçãos dos deuses. A perda desse recurso vital foi mais do que uma catástrofe econômica. Foi uma afronta direta à própria fundação da civilização egípcia. Mas o que causou essa morte em massa? Alguns sugerem que poderia ter sido uma epidemia de alguma doença contagiosa, como a peste bovina. No entanto, para os hebreus, essa praga não era apenas sobre o impacto físico. Ela representava uma mensagem clara contra a confiança do Egito em seus próprios deuses, especialmente Apis, o touro sagrado, símbolo de força e virilidade. Como isso alteraria para sempre a visão do Egito sobre seu próprio poder. A sexta praga: feridas e úlceras generalizadas. A sexta praga foi uma das mais aterradoras, não apenas pelo sofrimento físico, mas pelo simbolismo profundo que carregava. Feridas e úlceras abertas apareceram no corpo dos egípcios, de maneira repentina e generalizada. Essa praga não fez distinção entre ricos ou pobres, sacerdotes ou camponeses, atingindo todos igualmente. O sofrimento era visível, e os egípcios, acostumados à sua superioridade e à purificação ritual, agora enfrentavam uma condição de impureza insuportável. Em um país onde o corpo físico era visto como um reflexo do estado espiritual, essas feridas representavam a derrota não apenas da saúde, mas da própria ordem divina que sustentava a vida no Egito. Alguns estudiosos sugerem que poderia ter sido uma epidemia de dermatite, possivelmente ligada a uma infecção bacteriana que causava úlceras. Mas como tudo o mais, essa explicação científica não parece capturar o peso espiritual da praga. Ao contrário, ela parecia desafiar a pureza dos sacerdotes, os defensores da ordem divina. Havia algo mais profundo acontecendo. Uma guerra, invisível entre a força de Moisés e a ordem de um império desmoronando. A sétima praga: chuva de granizo e fogo. A sétima praga trouxe consigo um dos fenômenos mais devastadores e misteriosos. Uma tempestade de granizo misturada com fogo que destruiu as plantações e feriu os egípcios.
A chuva de granizo não foi um evento isolado, mas algo de proporções épicas, com pedras de granizo grandes o suficiente para destruir tudo o que estava ao seu alcance. Mas o que torna essa praga ainda mais impressionante é a presença do fogo misturado ao granizo. Fenômenos meteorológicos extremos não são incomuns, mas o fogo combinado com granizo desafia qualquer explicação lógica, criando um efeito aterrador e sobrenatural. Para os egípcios, essa praga não apenas significava destruição física, mas também a quebra de sua relação com os deuses. O deus do trovão, Seth, era um dos responsáveis pelos desastres naturais no Egito, mas este evento parecia um desafio direto à sua autoridade. A pergunta que fica é: foi um fenômeno natural, como uma tempestade de granizo e fogo provocada por uma anomalia climática, ou algo mais? Como o Egito, um império tão imponente, poderia resistir a forças tão poderosas e incompreensíveis? A oitava praga, o enxame devastador de gafanhotos. Após as tempestades de granizo, o Egito se viu à mercê de uma nova calamidade, o enxame de gafanhotos. Esses insetos, que se alimentam de vegetação, destruíram toda a colheita restante e devastaram os campos, deixando o país à beira da fome. Os gafanhotos têm uma longa história como um símbolo de destruição em várias culturas, e no Egito, eles estavam associados a Amut, a deusa devoradora de almas. O impacto econômico dessa praga foi profundo. Além de destruir as colheitas, os gafanhotos acabaram com as reservas alimentares e até afetaram a fauna local, criando uma crise que poderia durar gerações. Mas essa praga também tinha um simbolismo espiritual. Os egípcios acreditavam que a terra era sustentada pela ordem dos deuses, mas os gafanhotos mostravam o colapso dessa ordem. Para Moisés, a praga era mais uma expressão da vontade divina. Mas o que, exatamente, os gafanhotos representavam para o faraó? Ele já havia perdido tantas batalhas contra as forças de Moisés. Essa invasão de insetos foi o suficiente para quebrar sua resistência? Vamos continuar. Mas antes percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. A nona praga, a escuridão total sobre o Egito. A nona praga foi uma das mais aterradoras e imponentes. Uma escuridão total que cobriu o Egito por 3 dias. Mas essa não era uma escuridão comum. Ela não era apenas a falta de luz solar, mas uma neblina densa que impedia qualquer atividade normal. Ninguém conseguia sair de casa, nem sequer ver sua própria mão na frente do rosto. Para os egípcios, a luz era a manifestação do deus Ra, o deus Sol, o maior de todos os deuses. Essa escuridão ameaçou diretamente o poder do faraó, considerado um deus vivo, descendente de Ra. A ideia de um Egito sem luz, sem a presença de Ra, colocava em questão a própria legitimidade do faraó. Muitos estudiosos buscam explicações científicas para esse fenômeno, sugerindo talvez uma tempestade de areia ou uma erupção vulcânica que obscureceu o céu. Mas a verdadeira questão é: qual era a mensagem por trás dessa escuridão? O que Moisés estava tentando comunicar ao faraó ao bloquear a luz divina? Algo tão essencial para os egípcios? Esta não era apenas uma praga. Era um golpe direto à base do poder egípcio. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. A 10ª e última praga foi a mais dramática e devastadora de todas. O anúncio da morte de todos os primogênitos do Egito, desde os filhos dos faraós até os animais, foi uma promessa aterradora que abalou o coração de todo o império. Durante a noite, em um ato de vingança e justiça divina, as portas das casas egípcias ficaram marcadas com o sangue de um cordeiro sacrificado pelos hebreus. A passagem do anjo da morte parecia implacável, atingindo sem piedade as casas dos egípcios. Para os hebreus, esse ato representava a redenção e a libertação de seu cativeiro, enquanto para os egípcios foi uma tragédia sem igual. A morte do primogênito não era apenas uma perda de herdeiros, mas um golpe profundo
na linha sucessória do próprio faraó, cuja descendência estava ligada à força divina de Ra. O evento também traz à tona uma questão teológica fundamental. Por que o Deus de Moisés escolheu essa forma de punição? Por que a morte de uma criança, inocente e pura? A Páscoa, marcada por esse evento, se tornaria um símbolo não só da libertação dos hebreus, mas também de uma reviravolta divina que desafiaria para sempre o poder do Egito. As 10 pragas, lendas, realidade ou mensagens espirituais, as 10 pragas que devastaram o Egito seguem sendo um dos maiores mistérios da história antiga. Mas o que realmente aconteceu? Seriam elas simplesmente uma sequência de desastres naturais extraordinários? Ou existe uma mensagem espiritual mais profunda por trás de cada uma delas? Historiadores, cientistas e teólogos têm buscado respostas, tentando explicar os eventos sob diversas perspectivas, cientificamente como fenômenos naturais, ou como manifestações de um poder sobrenatural. Alguns apontam para causas naturais, como a proliferação de algas no Nilo, ou uma epidemia de doenças animais, que poderiam ter desencadeado as pragas. Outros, no entanto, veem essas catástrofes como um reflexo do conflito entre o povo hebreu e a opressão egípcia. Para os estudiosos da Bíblia, as pragas têm um significado espiritual profundo, representando a luta entre a liberdade e a tirania, entre a luz e as trevas. Mas será que essa visão espiritual é suficiente para explicar a magnitude desses eventos? Ou devemos buscar respostas além da história, em uma dimensão que ultrapassa o entendimento humano? O mistério das 10 pragas persiste, e talvez nunca saibamos ao certo qual foi a verdadeira natureza dessas catástrofes. Mas o que é certo é que o impacto delas ecoa até os dias de hoje, questionando o que realmente sabemos sobre a relação entre o divino e o humano, o natural e o sobrenatural. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.